A heróica ousadia de Martinho Lutero. Prefácio. Chamado a uma nova reforma. 31 de outubro de 1517 é uma data fundamental na história da Igreja, na qual o curso dos eventos humanos na civilização ocidental teve dramática virada. Nessa data, Martinho Lutero, professor relativamente obscuro de Bíblia na Universidade de Wittenberg, Alemanha, pregou suas 95 teses à porta da frente da igreja do castelo de Wittenberg. Esse monge agostiniano registrava assim seu protesto contra o abuso da venda de indulgências pelo papado. Ninguém naquele dia pôde prever a tempestade que Lutero estava prestes a desencadear. Este único ato ousado provou ser o tiro ouvido pelo mundo todo que lançou a Reforma Protestante. O conhecido historiador Philip Schaff disse que, depois do início do cristianismo, a Reforma Protestante foi o maior evento da história. Foi um movimento sem precedentes, um evento de longo alcance que alterou a história. Uma época em que a invisível mão de Deus teve impacto não apenas sobre pessoas e igrejas, mas também sobre nações e culturas inteiras. A Reforma foi uma série de acontecimentos estratégicos que envolveu muitas pessoas em muitos lugares. Em seu cerne, foi uma tentativa de trazer a Igreja de volta à autoridade única da Escritura e à pureza do Evangelho. Lutero tornou-se figura central e força motriz desse movimento épico que acabara de nascer. Tendo o intuito de restaurar a palavra de Deus na vida da Igreja, Lutero utilizou todos os meios legítimos para fazer conhecidas as verdades da Escritura. Suas estratégias incluíam a produção de livros, folhetos, panfletos e cartas, e também discursos em sala de aula, debates públicos e calorosas disputas nas igrejas e nas universidades. Mas seu principal método de produzir a reforma foi por meio do púlpito. Nas palavras do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Lutero era, acima de tudo, um grande pregador. Não devemos nos surpreender pelo fato de ter a pregação de Lutero papel tão decisivo no estabelecimento da reforma. Aspas, um reavivar de pregações verdadeiras sempre tem anunciado esses grandes movimentos na história da Igreja. Fecha aspas. Escreve Lloyd-Jones. E, naturalmente, quando a reforma e o reavivamento chegam, sempre conduzem a períodos notáveis, onde ocorrem as melhores pregações de que a Igreja tem notícia. Isso foi inegavelmente verdadeiro no púlpito do século XVI, durante o início do movimento protestante. Ao escrever a história da pregação, esse Dargan observa que a reforma foi impulsionada principalmente pela pregação da palavra de Deus. Um exército de pregadores foi desencadeado sobre a Europa adormecida. Os reformadores despertaram o continente e as ilhas britânicas ao restaurar a primazia da pregação da palavra. Dargan escreve: os grandes acontecimentos e as grandes realizações daquela poderosa revolução foram em grande parte obra dos pregadores e sua pregação, pois foi pela palavra de Deus, mediante o ministério de homens fiéis que criam nela, amavam-na e ensinavam-na, que a melhor e mais permanente obra da reforma foi realizada. E, inversamente, os eventos e princípios do movimento reagiram fortemente sobre a própria pregação, dando novo ânimo, novo poder, novas formas, de modo que a relação entre a reforma e a pregação pode ser descrita sucintamente como de mútua dependência, auxílio e direção. John Brodus, reformado professor do século XIX, identifica 4 marcas distintas da reforma. Cada uma é essencial ao nosso entendimento de Lutero e do movimento protestante. Primeiro, a reforma se caracterizava por um reavivamento da pregação. Brodus observa que, durante a Idade Média, os pregadores eram exceção à regra. A Igreja Católica Romana havia subjugado o púlpito a papel subordinado e periférico. No lugar da pregação estava a missa, os ritos e as cerimônias.
Porém, escreve Brodos, a reforma foi marcada por grande surto de pregação, como não havia desde os primeiros séculos do cristianismo. Todos os reformadores eram pregadores, e não apenas autores e palestrantes. Essas figuras valorosas restauraram o púlpito como sendo o principal meio de graça na igreja. Conforme Dargan explica, entre os reformadores, a pregação reassume seu lugar correto no púlpito. A pregação assume posição mais proeminente do que tinha no quarto século. Harold Green, historiador da Reforma, afirma tal ponto de vista ao escrever: a Reforma protestante não teria sido possível sem o sermão. Não pode ser avaliado em exagero o papel que teve o sermão ao tornar a Reforma em movimento de massa. Roland Mainton, acadêmico luterano, concorda: a Reforma deu centralidade ao sermão. O púlpito era mais alto do que o altar, conforme observa Lloyd Jones. Em todo grande movimento de Deus, a pregação é central. A Reforma protestante não é exceção a essa regra. Segundo, foi um avivamento da pregação bíblica. Brodos observa que o movimento protestante não trouxe de volta apenas a pregação, mas certo tipo de pregação, pregação bíblica, ou seja, pregação expositiva. Escreve ele: ao invés de longas e às vezes fabulosas histórias sobre santos e mártires, com relatos de milagres, em vez de trechos de Aristóteles e Sêneca e sutilezas finamente tecidas do estudioso, esses homens pregavam a Bíblia. A questão não era o que o Papa dizia, nem mesmo os pais da igreja, por mais estimados que fossem, eram a autoridade decisiva. Era a Bíblia. Mais uma vez, o púlpito reinava na igreja pela pregação da palavra. Brodos explica que, no século XVI, a grande tarefa do pregador era apresentar os ensinamentos doutrinários e morais da palavra de Deus. Tudo mais que o pregador fazia era secundário. Com essa nova ênfase veio o estudo mais profundo da Bíblia. Os pregadores, estudando o grego e hebraico originais, explicavam cuidadosamente ao povo os ensinos interligados em passagem após passagem, livro após livro, dando-lhes uma exegese muito mais restrita e razoável, como nunca houve desde os ensinos de Crisóstomo. Dargan acrescenta: a glória da pregação reformada estava em seu uso da Escritura. Nas mãos dos reformadores, a palavra de Deus novamente regia o púlpito como autoridade suprema em questões de fé e prática. Terceiro, foi um reavivamento de pregação controversa. Brodos explica que, à medida que os reformadores pregavam a Bíblia, inevitavelmente surgiam controvérsias. Eles não somente afirmavam sola Escritura, somente a Escritura, como também toda a Escritura, toda a Escritura. Os reformadores criam que toda a Escritura deveria ser pregada de seus púlpitos. Cada passagem difícil deveria ser explanada, cada pecado devia ser exposto. Após séculos de apostasia, todo o conselho de Deus, de repente, era pregado, resultando em conflitos na igreja adormecida. Brodos declara corretamente: é inevitável a controvérsia religiosa, quando a fé viva, baseada na verdade definida, convive ao lado de erros perniciosos e a prática do mal. A pregação dos reformadores atrapalhava o status quo existente naqueles tempos. Questões essenciais eram confrontadas. As vacas sagradas foram abatidas. Não era tarefa simples, afirma Dargan. O severo conflito que os reformadores travaram contra o mal exigia capacidade e treinamento incomuns. Não era fácil a tarefa do protestantismo. No entanto, os erros teológicos aos quais eles tiveram de se opor serviam para fortalecer e tornar mais sincera a pregação dos reformadores. Sendo assim, a sua pregação era em grande parte polêmica e doutrinária. Eles expunham a palavra de Deus como uma afiada espada de 2 gumes que derribava e penetrava até a morte. Contudo, a palavra que pregavam também edificava e vivificava. Quarto, foi um reavivamento de pregação das doutrinas da graça. Brodos nota que a pregação bíblica da Reforma elevava as doutrinas da soberania de Deus na salvação. A doutrina da divina soberania da salvação humana foi proclamada livremente por todos os reformadores. Uma pregação profundamente bíblica sempre apresenta as doutrinas da graça, porque elas são repetidamente ensinadas por toda a Escritura.
O retorno à pregação bíblica exige o retorno à pregação da soberania divina na salvação do homem. As duas coisas estão intimamente ligadas. Acrescenta Broadus. O protestantismo surgiu das doutrinas da graça, e foi na proclamação dessas doutrinas que a pregação reformada encontrou sua mais verdadeira e poderosa força. No movimento protestante, a pregação bíblica vindicou o mais alto nível que a graça soberana deve ocupar. O grandioso ensino da autoridade suprema de Deus na graça salvadora sacudiu toda a Europa, indo além, sendo o início da causa protestante. No ensino dessas doutrinas que exaltam a Deus, os reformadores retomaram o cerne da Escritura de que a salvação vem inteiramente do Senhor. De fato, esses ousados pregadores asseveravam que a verdadeira igreja é composta inteiramente de todos os eleitos de Deus, nem mais nem menos que isso. Firmemente posto na origem da reforma estava Martinho Lutero. Esse corajoso reformador alemão tornou-se um dos maiores pregadores de sua época extraordinária. Seu púlpito foi o primeiro pulso forte no coração do movimento protestante, injetando vida ao corpo de Cristo. Lutero propagou a palavra de Deus pelo continente europeu com a força de uma enorme tempestade elétrica. Os trovões e raios de sua exposição bíblica tiveram grande força na formação deste movimento. O foco do presente livro é a corajosa pregação bíblica de Lutero. Com uma poderosa força nas mãos de Deus, Lutero foi uma das pessoas mais corajosas a servir a igreja. Lutero não vacilava em sua ousadia quando subia ao púlpito. A razão de sua coragem estava no fato de ser totalmente bíblico. Seu valor heróico vinha de suas profundas convicções provenientes da sã doutrina. Como poderoso expositor das Escrituras, Lutero deixou rico legado de excelência no púlpito. Portanto, nestas páginas, nosso propósito será examinar sua vida e seu ministério de púlpito, perguntando especificamente por que ele era tão corajoso na pregação e como tal coragem se evidenciava. Antes de continuar, preciso agradecer à equipe de publicações da Reformation Trust por sua dedicação à série Um Perfil de Homens Piedosos que se destacaram na história eclesiástica. Permaneço grato a Greg Bailey por seu trabalho de mestre ao editar este manuscrito. Chris Larson continua sendo instrumental na direção da série. Sou grato também pela influência permanente da associação com meu antigo professor, D.R.C. Sproul. Tenho uma dívida de gratidão com a Igreja Batista Christ Fellowship, de Mobile, Alabama, onde sirvo como pastor titular. Nenhum outro pastor tem tanta liberdade para servir a Cristo de forma tão ampla como eu. Sou muito grato pelo suporte de meus companheiros presbíteros e da congregação, que me encorajam em meu ministério mais extenso. Quero expressar minha gratidão à minha assistente executiva, Kay Allen, que digitou o manuscrito, e Kate Phillips, pastor comigo na Christ Fellowship, que me ajudou a editar o manuscrito. Quero também agradecer a McKay Smith por sua ajuda no preparo deste livro. Finalmente, agradeço a Deus pelo apoio de minha família em minha vida e ministério. Minha esposa Anne e nossos 4 filhos, Andrew, James, Grace, Anne e John, permanecem como colunas de força para mim. Quer você seja leigo, quer pregador, que o Senhor use o exemplo de Lutero para dar-lhe coragem no compromisso com a causa de Cristo e na transmissão do seu Evangelho. Nos dias atuais, quando existe a necessidade gritante de ousadia, tanto no púlpito quanto na congregação, que vejamos a restauração da Igreja de Cristo para a sua pureza cristalina, por meio de uma nova reforma. Stephen J. Lawson, Mobile, Alabama, julho de 2012.